versículo 21. Jesus disse assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não o Iscariotes: Senhor, de onde vem que hás de manifestar a nós e não ao mundo? Aí Jesus responde no versículo 23. Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Diga graças a Deus. Eu lendo ontem, irmãos, esse versículo, estava até em casa sozinho, eu me emocionei um pouco, principalmente na parte final, quando diz: e viremos a ele, faremos nele morada. Aí eu lembrei: Jesus, o Senhor habita aqui. Isso é tão grandioso, tão maravilhoso, irmãos. Mas daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Vamos por etapa. Então, no versículo 23, primeira coisa que Jesus diz, ele diz assim: Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, vai fazer o quê? Guardará a minha palavra. Então, amar a Deus, amar Jesus, não é só falar que ama Ele. Não é só dizer em oração: Jesus, eu te amo, eu te adoro. Até porque o próprio Jesus disse que existiam pessoas que honram com os seus lábios, mas o seu coração está longe dele. Então, o que é amar a Deus e amar Jesus? Ele mesmo disse: se alguém me ama, faz o quê? Guardará a minha palavra. Que palavra é esta, irmãos? Que palavra? Quando a gente ouve falar da palavra de Deus, a gente pensa na Bíblia toda. A gente pensa em tudo que foi falado na Bíblia. Só que quando Jesus ele falava: o meu mandamento é este, a minha palavra é esta, Jesus estava sendo específico na palavra do... O que nós pregamos aqui? Evangelho. Então Jesus estava sendo específico, que a palavra dele é o Evangelho, que a palavra dele é o que ele ensinou. Pastor, mas pregar o Evangelho não é pregar a Bíblia toda? Nem sempre. Porque muitas pessoas, elas pregam, dizem que pregam o Evangelho, mas prega, por exemplo, lei de Moisés. Pregar a lei de Moisés não é pregar o Evangelho, porque a lei já foi abolida. Aliás, a lei, você sabia que a lei nunca foi para a gente? A lei foi só para o judeu. A lei foi só para os judeus. Um povo que saiu da escravidão do Egito e que iria caminhar rumo à terra prometida, terra que emanava leite e mel, e Deus deu a lei para que esse povo entrasse na linha. Mas você sabe a história. O povo não entrou na linha, pelo contrário, eles se corromperam. Então, quando Jesus está falando da minha palavra, ele está falando do Evangelho. A palavra, o que ele ensinou, o que Jesus ensinou, irmãos, quando ele veio? Amar o próximo, perdoar, ser pacificador. Pacificador é aquele que não quer saber de confusão. Ele ensinou tantas coisas a respeito do Evangelho, e isso é a palavra dele. Então muitas pessoas confundem quando vê Jesus dizendo, como, por exemplo, no versículo 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Aí a pessoa já pensa logo lá no que Moisés falou, no que Elias falou, no que os profetas, reis do passado falou. O que eles falaram serviram para aquela época. Hoje, para nós, a única palavra hoje que nós seguimos é a palavra do Evangelho, é o que Cristo ensinou. E isso está escrito aqui, ó, deixa marcado em João capítulo 13, vem para Hebreus capítulo 1. Que quando Jesus fala de mandamento, então ele está falando do que ele ensinou. Existem muitas coisas que foram escritas no passado, que está até na Bíblia, mas que não serve para nós hoje. Não serve mais.
Por exemplo, como nós aprendemos um tempo atrás, havia na lei de Moisés, a pessoa, quando fosse pegar adultério, ela tinha que ser o quê? Quem lembra? Apedrejada. Por isso que os fariseus levaram uma mulher até Jesus, porque estava na lei. Mas isso vale para hoje? Sim ou não? Não. Nem na nossa lei do país, acho que não sei se, talvez no Oriente Médio deve ter, né? Mas nem no nosso país tem essa lei. Mas no passado tinha. Então não é porque está na Bíblia que a gente vai seguir, porque não serve para nós. Amém? O que vale para nós? É o que está escrito em Hebreus, capítulo 1, versículo 1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, por quem? Pelos profetas. Então ele falou através dos profetas, Moisés, Elias, e usou reis também, situações dos reis. Tá? Antigamente ele falava pelos profetas. Agora vamos terminar de ler. A nós falou-nos nestes últimos dias por quem? Pelo Filho. É como se ele está falando assim, olha, Deus falou antigamente através dos profetas, através de Moisés, de Elias, a lei de Moisés. Mas hoje ele só fala pelo Filho. A palavra final de Deus é Jesus, é o Evangelho. A palavra de Deus hoje que vale na terra é o Evangelho, é Jesus. Por isso que nós pregamos Jesus, por isso que Paulo, que era um fariseu, ele era uma espécie de um doutor da lei, Saulo. Ele abandonou toda aquela religião e passou a pregar só o quê? Só Cristo, só Jesus. Porque agora o que vale é a palavra de quem? De Cristo. Então, não vale o que Moisés falou, ainda que ele tenha falado, mas que aponta para Cristo. Aí tudo bem. Porque é óbvio que existem textos no Velho Testamento que apontam para Cristo. Então, se aponta para Cristo e Jesus confirmou, citou, então é válido. Agora, se não aponta para Cristo, se é um costume do passado, se estava na lei de Moisés, então diz o próprio livro de Hebreus aqui que envelheceu. Que já passou. Tem um versículo, olha só, Hebreus 8,13. Dizendo o novo concerto, está falando do quê? Nova aliança, Evangelho, amém? Hoje nós estamos no Novo Testamento, no Evangelho da Nova Aliança, amém? Então ele está dizendo, dizendo o novo concerto, leia comigo em voz alta, envelheceu primeiro. Qual foi o primeiro concerto? A lei de Moisés, tudo que veio antes de Jesus. Então ele está dizendo que aquilo que veio antes do novo concerto, então, envelheceu. Ainda no versículo 13. Ora, o que foi tornado velho, se envelhece, está o quê? Isso ele falou há muitos anos atrás. E naquela época ele já falava o quê? Ora, o que foi tornado velho, ele está falando do quê? Do primeiro concerto. O que foi tornado velho, se envelhece, perto está de acabar. Já estava próximo de acabar para eles. E para nós hoje? Já acabou, irmãos. Por isso que hoje Deus fala por quem? Pelo Filho, Evangelho. Amém? Tem uma outra passagem, na Transfiguração do Monte. Quem já ouviu essa passagem? Que Jesus deixou lá Pedro, Tiago e João e subiu ao monte. E lá ele transfigurou-se. E quando aconteceu isso, antes de acontecer isso, apareceu Moisés e Elias. E estavam lá os três, Moisés, Elias e Jesus. Quando ele viu debaixo do monte, aí ele falou assim, Senhor, que bom que estamos aqui. Façamos 3 tendas, uma para o Senhor e outra para Moisés e para Elias. Moisés representa a lei e Elias representa os profetas. Quando Deus viu que Pedro estava querendo montar 3 tendas, querendo igualar Moisés e Elias com Jesus, você sabe da história? Uma nuvem os cobriu, cobriu Moisés e Elias e ficou só Jesus. E uma voz saiu do céu dizendo, este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Em outras palavras, Pedro não tem que ouvir mais nem Moisés nem Elias, nem a lei, nem os profetas. Hoje é somente o Filho, Evangelho. Amém? Então eu estou falando assim rápido. Quando você assistir em casa, medita. Então João capítulo 14, versículo 23.
Então vamos de novo ler. Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha. Agora você já sabe que palavra ele estava falando. Que palavra? Nova aliança, evangelho, o que Jesus ensinou. Amém? Vamos ler de novo o versículo 23. E Jesus respondeu e disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Então você já sabe que é o evangelho. Mas essa expressão guardará, pastor, guardar não é praticar? Também, sim. Mas ele não poderia ter falado, olha, quem me ama vai praticar a minha palavra. Mas por que usa a expressão guardará? Porque guardar não é só praticar. Guardar é algo que está dentro de mim, que eu sei que eu tenho que praticar. Algo que está dentro de mim que eu não vou esquecer. Porque, irmãos, tudo que Jesus ensinou, nós praticamos 100%? Tem alguém aqui que pratica 100%? Irmãos, quando eu leio, eu tenho um sentimento que eu estou longe ainda. Que tem coisas que eu não consigo ainda. Quando Jesus fala amar os inimigos, será que a gente está conseguindo? Então a gente está longe ainda. Então quando ele fala, quem me ama vai guardar a minha palavra. É como Davi disse, escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Quando Davi falou isso, Davi nunca mais pecou? Ele pecava. Tanto é que ele cometeu coisas gravíssimas. Só que ele estava falando, só que a tua palavra está aqui. Ela não sai de mim. E eu guardo. Eu não esqueço. Eu sei que eu tenho que fazer. Tem coisas na minha vida, irmãos, deve ter na tua, que eu estou lutando para vencer. Por quê? Porque a palavra está guardada. É por causa dela que a gente está lutando para vencer. Talvez não estamos ainda praticando 100%, mas está lutando para viver. Por isso que ele disse, quem me ama, guarda a minha palavra. Ela está aqui. Eu sei que uma hora eu vou conseguir. E mesmo que às vezes eu não consegui, mas ela está aqui guardada, e eu não esqueço dela. Eu peço, Senhor, me ajuda a ser assim, me ajuda a praticar, a ser desse jeito, porque a palavra está guardada. Então por isso que ele fala, se alguém me ama, guardará a minha palavra. Amém? Aí ele finaliza, e meu Pai o amará. Agora a coisa mais linda aqui que ele falou, leia comigo. E viremos para ele e faremos nele morada. Diga glória a Deus. Irmão, Jesus habita em nós. Ontem eu me emocionei com esse finalzinho. Em casa eu chorei, Jesus, o Senhor está comigo. Até vou contar uma coisa que eu não precisava contar. Minha esposa, todo mundo sabe que ela trabalha. E quando ela volta do trabalho às vezes tarde, eu vou lá buscar ela lá no ponto de ônibus. Eu vou a pé. Eu ando uns 10 minutos, né? Eu vou a pé. Esse dia eu estava com o joelho doendo, mas mesmo assim, até um dia ela viu eu mancando de longe. Mas eu vou lá até o ponto, porque é tarde, ela não pode voltar sozinha. Você vê que nós temos lutas, irmãos, e cada dia nós vamos lutando e vencendo. E eu vou lá buscar ela. Por que eu estou contando isso? Porque no percurso eu vou conversando com Jesus. E ontem mesmo, depois de ler esse texto, já de ter me emocionado em casa, eu fui no caminho, Jesus, o Senhor está aqui comigo. O Senhor mora em mim. Então, por isso, irmãos, que eu não uso, e eu não vou ensinar essa expressão de presença de Deus, porque a religião, ela usa essa expressão, a presença de Deus, no sentido de que a presença de Deus é um lugar que eu tenho que ir ou estar. E a presença de Deus não é um lugar que eu tenho que ir ou estar. A presença de Deus é um estado de espírito, já está em mim, já habita dentro de mim. Seja quando eu estou aqui na igreja, seja quando eu estou em casa, quando eu estava andando na rua ontem para encontrar ela, a presença de Deus está comigo, dentro de mim, por onde eu vou. E está dentro de você, quem crê nisso? Por isso que eu não uso essa expressão, né? Olha, você tem que vir para a igreja, para a presença de Deus. Se eu falar assim, é como se a presença de Deus só estivesse aqui, não é? Por isso que muitas pessoas, a religião usa a expressão de fulano saiu da presença de Deus. Não! Você sabia que tem pessoas que às vezes saem de uma denominação, mas está mais firme do que quem está dentro. Irmãos, eu conheço muita gente que não está frequentando a igreja, não estou incentivando ninguém a não frequentar, nem, porque congregar é bom. Mas eu conheço pessoas que saíram de uma denominação e às vezes não estão indo em lugar algum, porque ainda não encontrou, mas está na presença de Deus, porque a presença de Deus habita dentro dela. Tem muita gente que está dentro da igreja, dentro das igrejas,
Na verdade, está longe de Jesus. Por quê? Fala mal da vida dos outros, briga com todo mundo, faz fofoca dentro da igreja, tenta puxar tapete para conquistar cargo. É ou não é? Eu vi isso na religião, irmãos. Eu vi pessoas, estou dizendo todas, não estou generalizando, mas eu vi muita gente fora da igreja, fora de uma congregação, mais cheia de Deus do que muitos que estão dentro das igrejas. Pessoas amorosas, pessoas educadas, pessoas gentis, que você pergunta, você frequenta algum lugar? Não, mas eu amo o Senhor e eu tenho Ele no meu coração. Claro que a gente incentiva a congregar, é óbvio. Mas a presença de Deus não é por causa de um lugar. A presença de Deus habita no nosso coração. Quem crê nisso, diga amém. Diga obrigado, Jesus. Então vamos dar uma salva de palmas para Ele bem forte.